Então, isso que nós acabamos de fazer, na verdade, é o cerne desse processo de discretização por elementos finitos. Nós vamos ver todos os detalhes, etc., ao longo da disciplina, mas esse procedimento que nós acabamos de fazer aqui, de passar de uma expressão como essa, do princípio de trabalhos virtuais, que é um enunciado único, até chegar a uma forma algébrica, esse arrazoado, essas argumentações que nós fizemos, ele vai ser usado em todas as formulações dessa família de métodos de elementos finitos, métodos de deslocamento. Aí, desculpa interromper aqui, é o César, professor. Pois. Essa equação 5.57 já é a equação da matriz rigidez? É isso mesmo? Isso. Vamos dar nome aos bois. Essa aqui é a famosa, uma das versões da famosa matriz de rigidez. Essa é um vetor de deslocamentos nodais. Esse aqui é um vetor força nodal, chamado força nodal equivalente. Essa matriz aqui, ela representa a característica da estrutura, ela representa a rigidez dela. Certo? Isso aqui representa todo o carregamento aplicado. Lembra que nesse nosso problema o carregamento era uma força distribuída e tinha uma força concentrada na extremidade. Então, essa função aqui ela é uma função contínua, qualquer variação que você queira, né? No entanto, ela foi, digamos, traduzida em tantos valores, como se fosse um conjunto de forças concentradas aplicadas nos nós, no nó 2, no nó 3, no nó 4 e no nó 5. Tá? Essa expressão como um todo, ela é a versão discretizada do equilíbrio do corpo. Então, essa aqui é o que você pode dizer, essa equação representa o equilíbrio. Ela representa o equilíbrio do corpo em forma discreta. Da mesma maneira como isso aqui representa o corpo, o equilíbrio, em forma integral, e as equações diferenciais são as equações locais de equilíbrio. Então, isso aqui também representa o equilíbrio, embora incorpore. Então, você tem basicamente aqui, o lado direito são as forças externas. Esse produto aqui, ele vai dar um conjunto de forças internas. Tá? Isso aqui é um sistema linear, né, de equações. Se você imaginar uma mola, né, a mola só tem 1 grau de liberdade. Então você tem a mola, a relação dela é K vezes o alongamento igual à força aplicada. Aqui você tem um sistema K, alongamento, digamos, deslocamento de um lado em relação ao outro, alguma coisa, força aplicada. É uma maneira, talvez, de se enxergar isso aí. Agora, vamos ver uma forma de construir isso aí em etapas, que é a maneira como é mais comum de se fazer computacionalmente. Os programas geralmente são feitos nesse outro formato aqui. Em vez de você trabalhar essa etapa aqui, impondo já desde o início que esse valor U1, por exemplo, chapéu, deve ser nulo, você faz essa razoada aqui, mantendo todos os valores nodais do peso incógnitos. Aliás, desculpe, todos os valores nodais da função peso arbitrários. Se você faz isso, você vai obter as 5 equações. Não essas aqui, mas também aquela, a primeira. Então você passa a ter a primeira equação que fica aqui, que é esse produto aqui, vezes isso, igual aquilo lá. Aí você passa a obter um sistema completo que ele não incorpora ainda nada sobre condições de contorno. A gente pode representar isso aqui dessa forma, KU igual a F, rigidez.
vai acontecer alguma coisa aqui. Essa matriz, nessa forma que está aqui, ela tem várias propriedades interessantes. Ela é, bom, primeiro, ela é quadrada, ela é simétrica e ela é singular, no sentido que essa matriz ela representa a rigidez da estrutura como da estrutura em sua forma isolada, quer dizer, desacoplada, desvinculada de qualquer coisa, como se ela estivesse flutuando no espaço exterior, não está vinculada a nada. Você pode aplicar uma força, aplicar outra força. Se essas forças externas tiverem equilíbrio, o sistema tem equilíbrio, mas esse equilíbrio não pode ser representado aqui para encontrar esses deslocamentos. A matriz é singular. Então, essa matriz ela representa a rigidez do sistema como uma característica intrínseca do sistema, como se fosse a massa dele. Não leva em conta nenhuma forma de vinculação dele. Então, representa a estrutura em sua forma desvinculada. Podemos até adiantar que o número de autovalores nulos dessa matriz é igual ao número de movimentos de corpo rígido que a estrutura tem naquela modelagem. Então, por exemplo, esse caso que nós temos aqui, que é uma barra, e nós discretizamos apenas o deslocamento axial. Então, não está incluído aqui nenhum deslocamento transversal, etc. É 1 grau de liberdade apenas, axial. Então, o único movimento de corpo rígido que essa estrutura é capaz de executar é translação axial, que é um movimento de corpo rígido possível apenas. Significa, então, que essa matriz aí terá um autovalor nulo e 4 autovalores positivos. Essa é uma outra característica dessa matriz. Ela é positiva semidefinida. Os autovalores são todos ou positivos ou nulos. Tá? Bom, então, esse processo que eu falei que é mais usado computacionalmente é sempre bom você quebrar as coisas em etapas bem definidas. Então, primeiro, você tem um conjunto de subrotinas para gerar tanto essa matriz quanto esse vetor aqui, pelo menos os valores conhecidos desse vetor. Nós vamos ver que esse vetor aqui contém algumas coisas incógnitas. Por exemplo, vão conter reações, mas vamos deixar isso para depois. Mas você vai calcular... Oi? Oi? Só uma pergunta, professor, desculpa. Não foi nada. Ali Qual? ali na matriz de 3, a gente vê que foi considerado que o 1 é igual a 0 para tirar a primeira coluna. A gente só faz isso no caso específico, né? Isso, nós estamos debulhando agora em etapas, né? Então, a ideia é assim, nós primeiro vamos obter a matriz completa como se não soubéssemos de condição de contorno. Não mexemos com nada, é como se ele não tivesse contorno, nenhuma condição. E achamos esse vetor também a parte conhecida dele. Aí temos esse sistema algébrico aqui. Sistema algébrico que não serve ainda para muita coisa porque não tem como resolver, já que essa matriz é singular. Mas aí nós vamos para a fase seguinte. A fase seguinte consiste exatamente em incorporar nesse sistema as informações de contorno, de condições de contorno. Então, aí, a primeira etapa é justamente perceber que, nesse nosso exemplo aqui, se o engaste é aqui, nós estamos usando como exemplo, nós temos que ter feito o engaste aqui ou qualquer outro tipo de vinculação em algum lugar. Mas se aqui está vinculado, então essa parte aqui é o contorno de Dirichlet. Então, a função peso tem que ser nula. Aí, significa, lembra que esse produto, vamos voltar lá atrás. Olha só, esse produto aqui, ó, que é isso, que está lá na frente, lá embaixo, vezes a função peso 1, a coeficiente. Se isso aqui é 0,
esse termo aqui multiplica zero. Não é que ele seja nulo. Veja, esses termos aqui não são nulos. Eles existem, inclusive tem significado físico importante. Só que ele está multiplicando zero. Então, o que se faz? Some com essa parte aqui daquele sistema. Fica só esses quatro colchetes aqui. Entendido isso? Aham. Aí a gente chega em algo assim. 4 linhas e 5 valores nodais de deslocamento. Aí nós vamos para a fase seguinte, que é perceber que isso aqui também não é incógnito. Isso aqui é um número. Ou ele é diferente de zero, ou ele é zero. Nesse nosso exemplo aqui, nós estamos dizendo que esse deslocamento aqui é zero. Então, isso aqui é zero. E esse zero, ele multiplica essa coluna. Não é que essa coluna seja zero, mas ele está multiplicando o zero. Então, a gente pode sumir com essa coluna daqui e vai ficar essa submatriz aqui associada a esses valores aqui e essas forças aqui. Entendi. Então, no caso, se a gente fosse fazer um caso mais geral, em que o U não é necessariamente igual a zero, Não, você a gente bota... só faria o F2 menos aquilo, por exemplo, nesse caso. Isso. O 2 é igual a 0,1, alguma coisa, 0,1 milímetros, unidades. Você pega 0,1, multiplica por essa coluna, joga para o lado de lá, subtraindo. De todo jeito, fica aqui coisas conhecidas e aqui sobrou só as incógnitas. Certo, entendi. Que aí vai ficar esse sistema aqui, ó. Esse sisteminha que eu estou colocando uma barra em cima não é mais aquele. Essa matriz não é essa. Claro, essa matriz é essa aqui é essa. Mas essa matriz aqui, ela representa a rigidez da estrutura por si, ela solta no espaço, uma característica intrínseca. Essa matriz aqui, ela incorpora não só a rigidez intrínseca do material, mas também a rigidez extra, que, digamos assim, que é incorporada pela vinculação. Claro, quanto mais você vincula, mais rígido fica aquele sistema, né? E essa informação da vinculação está incorporada aqui. Se você vincular, se você aplicar condições de contorno essencial em quantidades adequadas, você gera uma matriz não singular. Quantidade adequada significa o quê? Digamos que a sua estrutura tenha 3 movimentos de corpo rígido. Nem no plano, você tem uma translação, tem outra e tem uma rotação. 3. Se eu incorporar, por exemplo, apenas uma condição de contorno, vincular só 1 grau de liberdade, eu não vou matar os 3 movimentos de corpo rígido, vou matar um só. Aí vai continuar tendo 2 autovalores nulos na matriz. Então a matriz vai continuar singular, porque eu não apliquei vinculação suficiente. Você pode aplicar a vinculação até que ela fica isostática. Depois você pode continuar aplicando mais vinculações e ela vai ficando cada vez mais hiperestática. Então aqui eu poderia aplicar com uma vinculação, ela já ficou isostática. Mas eu poderia aplicar uma outra também. E outra, poderia vincular 2, 3, 4 nós. Ela ia ficando cada vez mais rígida, né? De todo jeito, você chega num sistema algébrico que, se isso aqui estiver bem vinculado, essa matriz é não singular, você vai poder ir para a fase seguinte, para a etapa seguinte do método. Você vai ter outras subrotinas que vão fazer a solução algébrica do sistema. Aí é onde vai vir método de Gauss, método de Cholesky, método de gradiente conjugado, etc. Ok? Vamos ver outra coisa aqui. Onde é que nós tínhamos? Aqui, ó. Definição de um termo arbitrário dessa matriz. Termo KJI, integral de φJ vezes φI'. Mas lembra que essas funções elas têm suporte compacto. Né? Então, significa que, se eu for procurar, eu tenho já um exemplo calculado aqui, vamos dizer... KJI, é isso aqui.
primeira grande característica dessa matriz é que ela é simétrica. KJI é igual a KIJ. Por quê? Porque eu posso trocar esse JI por IJ aqui, que o resultado é o mesmo, comutatividade do produto. Certo? Então, essa é a parte mais fácil de ser enxergada. Essa característica já é importante em você economizar e otimizar o método. Então, por exemplo, se eu sei que essa matriz ela é simétrica, significa que eu não preciso armazenar, conforme eu vou calcular e vai processar isso, eu não preciso armazenar a matriz inteira. Quer dizer, eu não vou, no programa, dimensionar uma área de memória quadrada. 500.000 por 500.000. Veja que toda a dificuldade de um método numérico desse tipo reside no tamanho das matrizes, que é associado à memória requerida. Hoje em dia isso nem é tão importante, com a capacidade de memória dos HDs, né? Mas isso tem uma implicação direta, o tamanho da matriz, no tempo de processamento. Você já deve ter se deparado com essa situação. Uma coisa é você colocar uma malha com 5.000 graus de liberdade, outra coisa é com 50.000, 500.000 ou 1 milhão. Então, isso vai ser diferente entre aquilo lá ser executado em meio segundo, em 5 minutos, em 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, o que quer que seja. A etapa do método de cálculo mais demorada, que é realmente o que define o tempo de processamento, é exatamente essa etapa que não chegamos aqui ainda, que é de resolução do sistema. É resolver o sistema algébrico, dada a matriz, dado um vetor, encontrar isso aqui. Essa é a etapa que consome o tempo de processamento. O que vem antes disso, o que vem depois, geralmente é muito mais rápido. Certo? Então, tudo que é feito no método tem que ser pensado no tamanho dessa matriz. Tá? Então, se eu já sei que a matriz é simétrica, então eu vou fazer o método de Gauss, já prevê isso aí. Eu não vou fazer operações inúteis que não precisam ser feitas no caso de uma matriz simétrica. Então, já existem as variações do Gauss que tomam partido da simetria dessa matriz. E também eu não vou armazenar a matriz inteira, armazenar só uma parte dela. Tá? Outra coisa, essa propriedade que se chama esparsidade, que é proveniente do suporte compacto das funções. Então, cada termo da matriz ela é esse produto integral do produto de derivada de duas funções. Então, por exemplo, se eu tiver, nesse exemplo aqui, se eu for procurar o termo 1,3, vai ser integral de φ1' e φ3'. Como é que é? O φ3 é esse aqui, o vermelho. O φ1, ele é essa rampa e 0 no resto. Então, você vê que em qualquer lugar desse domínio, quando eu for fazer a integral do domínio, em qualquer local do domínio, o integrando é 0. Correto? Todo mundo está enxergando isso? Que o termo 1,3 tem que ser 0 porque φ1 vezes φ3 é 0 em qualquer lugar. φ1 vezes φ4, ou φ4 está aqui. O φ5, por exemplo. O φ5 é essa rampa que é 0 aqui, e o φ1 é isso aqui. Aliás, é isso aqui. Então, eles não têm inter-relação. O produto deles é 0. O φ 1,5, 2,5, etc. serão 0. Então, isso é um fenômeno muito típico das matrizes de elementos finitos. Elas são esparsas, significa elas têm uma grande quantidade de zeros. Tá? Agora, onde vão ficar esses zeros? Eles podem ficar espalhados em todo misturado, exceto na diagonal. Jamais pode ter zero na diagonal. Mas fora da diagonal, esses zeros podem estar em qualquer lugar.
Mas, dependendo da maneira como você ordena a numeração dos nós, por exemplo, aqui eu numerei nó 1, 2, 3, 4, eu numerei em sequência, mas se eu tivesse numerado 1, 5, 4, 2, 3, a posição desses zeros seria diferente. Essa forma que eu usei aqui, ela faz com que os zeros fiquem, faz com que os termos não nulos fiquem aglomerados em torno da diagonal principal. Então, essa aqui forma uma coisa que pode acontecer, chamada banda, matriz que é organizada em forma de banda. Então, existe, inclusive, uma medição, uma medida da esparsidade dela, que é a largura de banda, que é o número de colunas que tem desde a diagonal a principal até a última diagonal não nula. No caso aqui, seria uma meia banda 2, por exemplo. Tá? Significa, se eu conseguir fazer um sistema com uma renumeração que eu minimize, que eu maximize, aliás, desculpa, que eu minimize a largura de banda, se eu minimizo a largura de banda, eu posso agora armazenar só os termos dentro da banda e fazer o processamento de solução só com aqueles termos. Por exemplo, não sei se vocês lembram qual é o objetivo da fatoração de Gauss. É você zerar, por exemplo, todos os termos abaixo da diagonal, por exemplo. Eu pego essa linha aqui, multiplico por um certo número, somo com essa linha aqui, de tal maneira que o resultado seja zero aqui. Aí eu pego isso aqui, multiplico por um certo número, somo com isso aqui, de forma que o resultado dê zero aqui. E vou fazendo de forma a zerar os termos dessa coluna abaixo da diagonal. Depois eu parto para zerar os termos abaixo da próxima diagonal. Só que, por que eu vou gastar tempo tentando zerar um negócio que eu já sei que é zero? Então, eu já posso construir uma rotina de resolução que vai trabalhar apenas dentro da banda. Ela vai zerar daqui até a banda, daqui até a banda. Ela nunca vai procurar zerar o que está abaixo, fora da banda, porque ela já sabe que é zero. Isso significa economia muito forte de tempo de processamento. Tem algum capítulo mais à frente só dedicado a essas coisas. Forma de armazenamento, métodos de soluções, alguns truques, algumas coisas, algoritmos, né? Exemplo aqui. Vou colocar alguns números aqui para melhorar as coisas. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Há aquela barra engastada aqui com 4 elementos e uma força na extremidade, com as dimensões colocadas aqui. Força de corpo uniforme. Então, o que se faz? Então, nós estamos aqui para encontrar os termos da matriz de rigidez associado àquela malha lá, 5 nós. Então, se a gente... Vamos dar uma olhada aqui. Olhando essas funções. Se nós estamos buscando, por exemplo, K11, nós vamos ter que fazer o produto das derivadas da função 1 vezes a função 1. A função 1 é essa aqui. Como é linear, fica fácil da gente, pelo menos momentaneamente, identificar cada uma dessas funções de uma maneira mais artesanal. Posteriormente, nós vamos buscar maneiras cada vez mais automatizadas de ter essas funções, sem ter que examinar o formato de cada elemento. Mas aqui, como é a primeira vez, nós vamos fazer ainda de uma maneira manual. Tá? Então, vocês vão acreditar que essa equação aqui da função 1 dentro do elemento 1, ela tem essa equação aqui, L é o tamanho do elemento, o que vai dar essa derivada aqui, isso aqui vale nesse domínio do elemento. A função 2, ela tem duas partes, uma que é esse lado essa rampa, o chapéu, e o outro que é essa outra rampa. Então, uma parte da função 2 está no elemento 1 e outra no elemento 2. Essa aqui é dada por essa equação, com essa derivada, a outra
essa outra equação, essa outra derivada em cada um dos dois domínios. Tá? Elemento 1 e 2. E assim vai. Você vai ter para o elemento 3 uma parte, aliás, para o nó 3, uma parte está no elemento 2, outra no elemento 3. E assim você vai ter definido todas as funções e derivadas. A matriz de rigidez, nós vamos ter que ir aqui, usando essa equação geral. Por exemplo, para o elemento 1,1 da matriz, ela vem φ1, linha, φ1, linha. Então, a região não nula associada a esse termo é apenas o elemento 1, já que a função φ1 é zero em todo o resto. Então, em vez de a integração de 0 a L, vira simplesmente uma integração no primeiro elemento, de 0 a LE. Trazendo ali a derivada de φ1, aí fica o quadrado, aí integra isso aqui rapidamente e vira isso. O termo 1,2. O termo 1,2 vai ser φ1, φ2. O φ1 é isso, e o φ2 é esses dois aqui. Então, de novo, como o φ1 é zero nessa região, esse termo vai ser definido apenas pela integral no elemento 1. Então, vai ser simplesmente isso. De 0 a LE, derivadas, resultado dá isso. Aí, aquilo que nós estamos falando da esparsidade. O termo 1,3, que também é 3,1 por causa da simetria, é φ1, φ3, mas o φ1 e φ3 são disjuntos. O resultado dá zero. A mesma coisa com vários outros termos ali, vai dar zero também. E aí sobra, por exemplo, o K22, o último exemplo que nós vamos colocar. Então, é integral no domínio inteiro, φ2', φ2'. Então, nós vamos... φ2 é algo parecido com isso, né? Então, na verdade, é essa função aqui. Nós vamos ter, integrando não nulo apenas no elemento 1 e no elemento 2. Então, nós vamos decompor essa integral no elemento 1 e no elemento 2. Aí, resolvendo isso, vai encontrar aquilo ali. Isso você vai fazendo para completar todos os termos da matriz, associado a todos os nós. O vetor força vai ser algo similar. Nós vamos continuar com esse problema, esse exemplo, na próxima aula. Continuar com esses detalhes. Correto?